Bem-vindo aqui. Neste vídeo, que eu considero o último vídeo de uma série, pelo menos que traz a nossa interpretação sobre a combinação de negócios onde a Auren incorpora a ES Brasil. Eu vou deixar os outros vídeos aqui no canal para você acompanhar tudo que nós fizemos, desde a interpretação do conteúdo que foi fornecido através dos fatos relevantes, depois a decisão que nós tomamos em relação à carteira. Inclusive esse vídeo podia ser muito bem sobre carteira aberta de investimentos, o que nós fizemos com as ações, porque nós éramos detentores das ações da ES Brasil, e agora, por conseguinte, nós vamos trazer a nossa expectativa futura para a Auren, uma vez ela tendo incorporada a ES Brasil. Você não sabe, mas essa é a segunda vez que eu gravo o vídeo. Essa parte é talvez a mais difícil, né, que é de projeção, porque sempre falta algum detalhe e na ausência desses detalhes a gente acaba tendo que ver partes que nós temos que rever no vídeo, e no caso eu preferia rever todo o vídeo e gravar tudo de novo. Hoje é dia 13 de setembro de 2024, agora são aproximadamente 20 para as 11 da manhã, o mercado já abriu. E o mercado já abriu e aparentemente ele volta a se assanhar. Veja que o Ibovespa ele vai a 135.355 pontos, sobe 1,12% no dia. Veja que ele bateu lá naquela linha verde, que eu mostro sempre para você, que é a média móvel dos últimos 31 dias, e agora está retornando aparentemente, voltando com um pouco mais de força. Dá uma olhada aqui no IRB, que a gente tem acompanhado também, a R$ 48,26, subindo mais de 3% no dia. Isso, claro, o IRB vai apresentar essa oscilação até que a ação se estabilize. Ela saiu lá de R$ 28, está indo a 48, então é natural que tenha uma volatilidade maior. Olhando para a parte que interessa aqui o canal, veja a ES Brasil, volta aqui para os seus 11,60, já chegou a bater R$ 11,62, sobe 0,9% no dia, enquanto que a Auren está a R$ 11,11, subindo 0,45, já tendo batido a R$ 11,16. Agora, para fazer as nossas estimativas, nós vamos utilizar a nossa tabela de indicadores fundamentalistas aqui do canal. Neste caso aqui, eu estou trazendo a da AES Brasil, algumas informações aqui que são relevantes. Por exemplo, a AES Brasil, ela possui 604 milhões de ações, um pouco mais. Isso depois que já foi feito o aumento de capital. Sobre o aumento de capital, você dá uma olhada aqui, o vídeo que eu vou deixar no final, você vai saber ali como é que foi feito o aumento desse capital. Atualmente, o patrimônio líquido da AES Brasil é de 5.310 milhões, conforme resultados que nós apuramos do segundo trimestre de 2024. Também tem aqui no canal, você procura aí como é que foi o resultado que nós acabamos por verificar dentro dos documentos fornecidos. Veja que se nós pegarmos o patrimônio líquido, 5.300 milhões, e dividirmos pelo número de ações que a companhia possui, 604 milhões, nós vamos ter um valor patrimonial por ação de R$ 8,79. O preço da ação nesse momento está cotado aqui a R$ 11,60. Veja que tem um distanciamento do valor patrimonial por ação de 32%, por isso que dá aquele 1,32. Quando está nesse patamar, acima de 1, ou abaixo de 2, no que eu chamo de PVPA, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, então nós dissemos que a ação ela não está cara nem barata. Outra informação relevante aqui é com relação à receita líquida da AES Brasil. A nossa projeção para o fechamento do exercício de 2024 é de 3 bilhões e 400 milhões. Ou seja, esses fatores todos que eu estou trazendo são aqueles que são, de certa forma, imutáveis. Ou seja, quando há uma combinação de negócios, esses podem ser transferidos para a companhia que a está incorporando. A companhia que a está incorporando é a Auren. E veja que a receita líquida da Auren é de 5 bilhões e quase 700 milhões, pelo menos na nossa projeção no fechamento do exercício de 2024. O número de ações da Auren é de
1 bilhão de ações. E o patrimônio líquido da Auren é de 12 bilhões e 300 milhões aproximadamente, também tomando o fechamento do segundo trimestre de 2024. Note que nesse caso o valor patrimonial por ação, ou seja, dividindo o patrimônio líquido pelo número de ações, é de R$ 12,32. Enquanto a AS Brasil, o preço da ação é de 32% acima do valor patrimonial. Veja que o preço da ação, até vou alterar aqui para esse valor que nós vimos agora há pouco. Esse aqui é o valor que eu comprei, R$ 11,08. Mas agora a gente viu que estava R$ 11,11. Então, neste caso aqui, veja que tomando o preço da ação a R$ 11,11, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação é de 0,9, ou seja, está 10% mais barato. É o contrário, né, do que está a AS Brasil. Então, neste caso da Auren, a gente diz, quando está abaixo de 1, que a ação ela tem um indicativo forte de que está barato, a 0,90. E, mais importante, você comprar a ação abaixo do seu valor patrimonial, o seu risco é muito próximo do zero. Então tem um risco baixo em comprar a ação da Auren a esse preço, pelo menos na interpretação que nós fazemos aqui no canal. Mas o que nós queremos é a combinação desse resultado. Então a gente precisa entender um pouco como é que faz essa incorporação, ou pelo menos a expectativa que nós temos em função dessa incorporação. Eu vou aqui na página 3, que tem esse detalhe aqui, eu acabei não falando em outros vídeos, mas eu importei pelo menos o valor. Vamos dar uma olhada no que diz aqui, ó. Na data do fechamento é quando o negócio tiver encerrado, tá? Quando ele todo tiver sido feito. Os acionistas oriundos da AS Brasil, eu não sou mais, agora eu sou acionista da Auren. Mas você viu ali, né, que pelo preço que está cotada a ação, tem muita gente que ainda continua comprando, inclusive comprando bastante, elevando o preço da ação. Então, os acionistas oriundos da AS Brasil e titulares da ARN, a ARN é a empresa intermediária, o vídeo aqui no final vai mostrar o que ela é. Foi criada uma empresa temporária, a AS Brasil se torna subsidiária dela, você pega cada ação da AS Brasil, multiplica por 10, depois distribui ali em ações ordinárias e preferenciais, conforme essas opções. Elas só podem ser distribuídas desta forma, conforme a escolha do acionista. E depois, veja que as ações, então, da ARN, elas precisam ser transformadas em ações da Auren. E como é que isso vai ser feito? Para cada uma ação ordinária, porque só as ações preferenciais serão transformadas em dinheiro, que vai para a conta do acionista. E as ações ordinárias, cada uma ação ordinária vai ser multiplicado por esse fator aqui, 0,075. Por que é 0,075? Porque lembra que uma ação da AS Brasil foi multiplicada por 10. Então agora, com esse fator 0,075 é a mesma coisa que tivesse sendo dividido de novo por 10. O certo, o fator, se nós tivéssemos só as ações da AS Brasil, seria multiplicar por 0,75, certo? Então é apenas o fator de multiplicação, considerando que as ações já haviam sido multiplicadas por 10 anteriormente. E é assim que nós chegamos aqui, na combinação de resultados, que é como vai ficar a Auren lá no final. Então, por exemplo, falando de receita líquida, que nós vimos agora há pouco, basta apenas incorporar. Não vai ter mudança na receita líquida, os ativos que são geradores de receita da empresa, eles estão lá, né? Então nós temos eólicas, nós temos bases de energia solar e temos as hidrelétricas. Então tudo isso é trazido. Nisso aí a gente não vai enxergar mudança nenhuma. Onde vai ter um aspecto diferenciado será no patrimônio líquido, porque aí tem um detalhe que se precisa observar e que diz respeito à estrutura acionária da AES Brasil. Veja que a AES Corporation, que é a controladora da AES Brasil, é quem possui maior número de ações, 47,32% dessas ações. E ela já optou, ela vai receber integralmente os valores a serem pagos por ação, na ordem de R$ 11,55 por ação. Então nós temos algumas informações.
Total de ações da AS Brasil, 604 milhões e 50 milhões de ações, 604 milhões e 50 mil ações aproximadamente. Nós sabemos que a AS Corporation detém 47,32% e será pago R$ 11,55 por ação. Então nós vamos fazer um cálculo aqui, ó, que é, primeiro, o número de ações que a AS Corporation vai ter direito. Então nós vamos multiplicar o total de ações pelo percentual a que tem direito. Tá aí, 285,83%. Aqui, claro, está em números quebrados, mas vai dar 285 milhões e 836 mil ações aproximadamente. E esse valor ainda nós temos que multiplicar pelo valor a ser pago por ação que já está definido na proposta, então vai receber em torno de 3 bilhões 301 milhões e 411 mil aproximadamente. Claro que não vai ser só esse valor. Eu peguei o maior acionista, que é a AS Corporation. Vai ter acionistas aí no meio dessa história que eles vão querer também receber em termos de valores. Se o cara vai receber 11, na verdade até nem é 11,55, né? Isso ainda reduziu um pouco porque houve o aumento de capital. Mas de qualquer forma, a não ser que a AS Corporation tenha participado desse aumento de capital, ela vai acabar sendo diluída também, mas o percentual é pequeno. Então a gente vai ficar com números mais ou menos arredondados. Veja que neste caso, o patrimônio líquido já descontado que se pagaria para a controladora, que detém o maior número de ações, eventualmente vai ter algum resíduo nessa história, porque acionistas vão querer receber também em valores, e não só vão querer, eles terão que receber em valores, na ordem menor delas de 10%. O que faz, então, inclusive com esse menor valor de 10%, que a gente tenha uma estimativa aqui de patrimônio líquido no final de 13 bilhões 649 milhões. Isso porque, claro, muita gente está levando uma parte desses valores. Então, está tudo colocado dentro do cesto. Lá no final, o número de ações, já considerando aquele fator de redução das ações, né, que é o 0,75, nós teremos então a Auren com 1 bilhão e aproximadamente 46 milhões de ações. Quando nós dividimos o patrimônio líquido pelo número de ações, nós temos um valor patrimonial por ação de 13,05. Veja que nós compramos a ação aqui a R$ 11,08. Neste caso, que foi a nossa compra da ação, nós vamos ter um PVPA, ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, em 0,85. Ou seja, diminuiu ainda mais daquele 0,90 que nós tínhamos visto para a Auren, ou seja, um indicativo de que nós estamos comprando uma ação por um preço barato, e outro indicativo interessante é de que essa ação ela tem um risco muito baixo na sua compra, já que se está pagando por ela um preço que está abaixo do seu valor patrimonial. Uma outra questão é que em a ação da AS Brasil, estando cotada a R$ 11,60, que nós vimos agora há pouco, e a relação entre elas é de 0,75%, lembrando que aqui tem que ser multiplicado por 10, então a gente consegue fazer o caminho inverso, que é justamente pegar esta ação aqui, da AS Brasil, e dividir por 0,75. Quando a gente faz isso, nós chegamos no valor de comparativo que é da ordem de R$ 15,27. Claro que não vai ser R$ 15,27, porque vai ter no meio dessa história um pagamento, né, para a AS Corporation e no mínimo 10% para aqueles acionistas que resolverem ficar com uma parte e a outra parte em ações. Então, eu acabei fazendo um comparativo com outras empresas do mesmo setor e
tirando o setor de transmissão, ou aquelas companhias que elas, por exemplo, a Alupar, os dados que nós temos é da controladora, a gente não tem os dados na parte de baixo. Então, esse é um caso que é uma ação que tem um PVPA abaixo de 1, mas a maioria fica ali entre 1 e 2, a grande maioria. Então é natural que a gente espere que a Auren também acabe ficando nesse patamar, entre 1 e 2, portanto, é natural que a gente pense nessa ação logo ali na frente, cotada a R$ 3,05, né, que seria o valor patrimonial por ação que nós estimamos. Um outro ponto aqui que nós levantamos é que nós procuramos um dividend yield de 6%. Aqui eu botei 6,4%, a fins de arredondamento. Para isso, a Auren teria que pagar em dividendos ao ano em torno de 67 centavos. Para que ela pague 67 centavos, tendo um payout de 50%, ela teria que andar na linha de um lucro líquido de 1 bilhão e 400 milhões, o que, na verdade, a gente até considera isso uma possibilidade razoável, já que isso, dentro da nossa estimativa, ainda quando o CESP aconteceu lá em 2019. Evidentemente que esse lucro líquido ele pode reduzir, e na redução do lucro líquido, né, a gente pode considerar aqui que o payout ele acabe se tornando acima desses 50%. Eu não cheguei a mencionar, mas aqui embaixo tem o retorno sobre o patrimônio líquido. Se você for olhar hoje para os dados da Auren, está em torno de 5%. Com a incorporação e com esses resultados que a gente projeta, veja que vai para 10,26% e a gente sempre quer pelo menos um retorno sobre patrimônio líquido acima desse patamar. E aqui uma notícia, ela é uma notícia relativamente antiga, né? Dado que a velocidade da informação desses dias está na Money Times, assinada por Lorena Matos, ela é do dia 6 de setembro, hoje é dia 13, como eu disse. E ela coloca aqui 10 ações para buscar retorno de até 16,67%, segundo a Decoval, que é uma casa aí. E aqui ela coloca as ações, né? E o que me chamou a atenção aqui nas ações que compõem a carteira da companhia é que ela coloca aqui a Auren. E a Auren, ela, se você for ver, eles colocam a Auren aqui com o maior yield de todas elas. Inclusive aqui está junto, né, com Petrobras, com Semig, Copasa, companhias que, né, algumas fazem parte da carteira do canal, a Taesa aqui, por exemplo. Então você verifica que eles mantiveram a Auren na carteira. Talvez eles estejam enxergando algo parecido com o que nós estamos enxergando. Mas claro que essas são as nossas estimativas, né? Estaremos certos? Sabemos, né? A gente mais ou menos tenta enxergar diante desses dados que estão aí. O mais importante vai ser depois, né, no fechamento. Fechamento é quando se conclui toda a operação, e no final do ano, provavelmente na publicação das demonstrações do resultado, nós vamos acabar demonstrações dos resultados do exercício, a DRE, que é todo o ano, né? Então eles vão ter que fazer uma junção ali de balanços para que a gente consiga enxergar, mas lá no final das contas, com tudo isso junto, a gente vai ver melhor como é que vai ficar o patrimônio líquido. Eu vou guardar essas informações para depois nós fazermos o comparativo mais adiante, e até o final do ano a gente vai poder olhar como a Auren vai acabar se comportando. Lembrando que o fechamento está previsto agora para o mês de outubro, e nós teremos aí pelo menos 2 meses e meio para que a gente veja como a Auren por si só vai acabar se comportando, se vai na direção dessa projeção que nós estamos fazendo. Eu não tenho mais expectativa de pagamento de proventos para esse ano, a gente só colocou ali como estimativa, mas também é importante, no vídeo que eu vou deixar aqui no final, que você entenda que a ação da Auren, ela entra na nossa carteira como oportunidade. Ela vira oportunidade, está lá junto com o IRB. Lá atrás, né, quando não se dava muita atenção para essa ação, nós compramos IRB, a ação do IRB, a R$ 28,00. E ninguém achava que pudesse acontecer alguma coisa, e quando nós compramos, nós dissemos, é oportunidade. Hoje nós estamos na Auren como oportunidade, ainda que ela possa ali na frente se apresentar como uma pagadora de proventos.
mas me parece que a tendência de elevação do preço da ação é muito mais provável do que ela vir a pagar proventos que nós não estimamos ainda para esse ano. Talvez o ano que vem, depois de todo o negócio estar consolidado, mas aí nós vamos ter tempo para observar essa questão melhor. Afinal de contas, né, investidores de longo prazo têm exatamente essa característica. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.